Primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo é o de número 4. Vamos ler a partir do versículo de número 17. E então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e ele morreu, porque era já um homem velho e pesado. E havia ele julgado a Israel por 40 anos. Estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo ao parto, ouvindo estas novas, de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: Não temas, pois tivestes um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou, dizendo: Foi-se a glória de Israel. E isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido que haviam falecido. E falou mais: Foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Queridos irmãos, o texto que eu li é um dos textos mais severos da Bíblia Sagrada. Eu não vou trazer nada novo nesta madrugada. Eu só quero levar você para dentro de uma história. Eu não sei se você vai conseguir voltar, mas se você conseguir ir comigo até o final dessa história, se a sua vida não mudar, eu paro de pregar o Evangelho de Cristo. A viagem é só de ida para dentro do coração de Deus. Quem não quiser viajar comigo, o caminho da rua é serventia da casa. Mas se ficar comigo, aperte o cinto, porque a tampa da chaleira vai voar aqui nesse lugar. Amém? Vou pedir o Robson para mudar a música. O livro do profeta Samuel, no capítulo 4, como eu disse, traz uma história truculenta. Não é uma das melhores histórias da Bíblia. Não é um momento de furor, de alegria, de explosão do espírito, de apoteose profética, nada disso. É um capítulo que Israel tem vergonha dele, pastor Marcos. Se os judeus pudessem voltar no tempo, rasgariam este capítulo do livro de Samuel. Os judeus são aquele povo escolhido pelo Senhor. O Senhor os chama de povo eleito. Rejeitaram a Cristo e ainda assim terão uma oportunidade no futuro. E por causa do grito deles, Jesus, depois de nos arrebatar, vai voltar conosco lá para salvá-los. Dá uma inveja santa dos judeus. Pense num povo que tudo que querem consegue. Onde põe a mão prospera. Já destruíram Jerusalém 27 vezes e ainda continua sendo a cidade mais linda do planeta Terra. Quando destruírem de fato Jerusalém na terra, vai descer uma Jerusalém do céu. O próprio Salvador tem sangue judeu nas veias. O povo abençoado. O Senhor um dia escolheu um homem lá na cidade de Ur dos Caldeus. Esse homem era tão apaixonado por Deus que diz a história que no meio da Mesopotâmia antiga, o pai dele era um adorador de imagens. E o pai dele havia construído todos os tipos de imagens que você possa imaginar. E diz a história que quando criança ele derrubou uma das imagens do pai e quebrou. Pensando em fugir, o pai viu que ele estava apavorado e disse: Por que está apavorado, Abrão? Ele disse: Porque eu quebrei um dos teus deuses. E o pai dele disse: Fique tranquilo, a gente vai lá na cidade e compra outro Deus. A história diz que isso entrou na cabeça daquele menino e ele começou a dizer a si mesmo: se o meu pai pode comprar um Deus e eu posso quebrar um Deus, isso não é Deus. Deve ter um outro Deus. E ele ficou sozinho procurando por Deus. E eu não sei quem encontrou quem. Se foi Deus que achou ele ou se foi ele que achou Deus. Eu sei que os dois pegaram um na mão do outro e saíram de Ur dos Caldeus em rumo a uma terra chamada Terra Prometida. Foi no meio de uma madrugada que esse Deus se revelou a ele e disse: Levanta. E ele levantou. Sai para fora da tenda. E ele saiu. E o Senhor disse: Conta as estrelas do céu. E ele não deu conta de contar e se entristeceu.
E o Senhor disse: conta então a areia da praia. Ele disse: sou péssimo matemático, não consigo contar nem as estrelas e nem a areia. E o Senhor disse: então não fique triste. Péssimo seria se você conseguisse contar, porque os milagres que eu farei em ti serão tantos como as estrelas do céu, serão tantos como a areia da terra. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Quem aqui é bendito em Abraão? Diga: eu sou bendito em Abraão. O Senhor fez promessas inúmeras a eles. E depois que a terra começou a receber os judeus, esses judeus cresceram, foram arrastados para dentro de um país chamado Egito. E lá no Egito entraram pela porta, não entraram pela janela, não subiram por cima do telhado, foram convidados. O faraó daquele tempo convidou os judeus para entrarem ali na pessoa de José, aquele grande legislador de Deus, um grande administrador. O maior ministro da fazenda que o mundo conheceu foi José do Egito. Não era José que estava perdido, mas o Senhor o havia arrastado para aquele lugar para uma grande missão. Toda a igreja conhece a história. Depois que José morre, os faraós que vêm na sua dinastia esquecem do pacto feito. Homem é assim, fala em pé e não sustenta sentado. O povo que entrou pela porta foram começados a tratar como escravos. E durante 430 anos eles permaneceram arrochados naquela terra proibida, naquela terra maldita. Eram obrigados a adorar Baal, Astarote, Azera, Marduk, os deuses da Mesopotâmia antiga. Por um tempo esqueceram que havia um Deus no céu. Mas no meio daquele povo havia uns anciãos que começaram a clamar. E chegou um dia que a Bíblia diz que o choro do povo chegou até o céu. Deus resolveu abrir a cortina da eternidade, olhou para Israel e se lembrou da promessa que ele havia feito a Abraão, e suscitou entre eles um líder, e o nome deste líder foi Moisés. E é Moisés que agora é levado pelo Senhor a arrancar aquele povo daquela terra maldita e levá-los para a terra prometida de Canaã. E foi uma aventura, e creio que o que vou dizer agora é muito sincero. Deus ficou apaixonado pelo Israel, não o Israel do Egito, não o Israel de Canaã. Deus se apaixonou pelo Israel do deserto. E já começo a explicar o porquê. O Israel arrastado pelo deserto era o Israel que Deus queria. Era o Israel que fazia Deus ser Deus de verdade. Não sei se você conhece a Bíblia, lá na carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo começa a falar para Deus que ele é fraco, quando Paulo começa a dizer para Deus que ele é um homem miserável, Deus olha para ele e diz: a minha graça te basta. Se fosse só isso eu já estava feliz. Mas o Senhor estende uma revelação e diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Alguém consegue entender isso? Isso é tão profundo que às vezes nós não conseguimos compreender. Deus está dizendo que o poder dele, não é o poder do homem, não é o poder político, não é o poder religioso, não é o poder dos cantores, não é o poder dos armamentos bélicos. Ele está dizendo: eu, o Criador, o meu poder, o poder de um Deus que é ilimitado, um Deus que é tão grande que o salmista um dia foi brincar com o tamanho da glória dele. O salmista disse: Deus, quando quer olhar os céus, ele se inclina para baixo. Não entendeu não? Eu vou desenhar até você acreditar. O salmista diz que Deus é tão grande, mas tão grande, que quando ele quer olhar os céus, ele olha para baixo. Não, tem gente que não entendeu ainda. Quando você quer olhar os céus, para onde você olha? Me mostre, olhe para os céus agora. Deus, quando quer olhar esse mesmo céu, ele não olha para cima, porque ele está acima dos céus. Quando quer olhar para o céu, ele se inclina para baixo. O outro salmista diz que ele tem tanto poder que ele pega todos os oceanos e coloca na concha da mão dele. O outro diz que ele tem tanto poder que ele chama as estrelas pelo nome e diz onde elas estão e sabe o número delas. Tem um outro que diz assim: Deus tem tanto poder que criou poderosos anjos, e bastou um anjo numa noite no reinado da Síria para matar 185 mil soldados. Esse Deus é tão poderoso. E pense num Deus que tem fôlego. Eu disse que tem o quê? Você consegue soprar por quanto tempo? Faz um teste aí. Enche o pulmão e sopra. E sustenta, segura, tenta. Quantos segundos? Uns 5, 6? O meu Deus soprou uma madrugada inteira, segurando um mar vermelho aberto para Israel passar.
Está lá, o que abriu o mar não foi o cajado de Moisés, não. O cajado era só um símbolo. A Bíblia diz que um vento que saiu da boca de Deus soprou no meio do mar e sustentou o mar aberto numa madrugada inteira. Você não entendeu ainda? Vou falar de novo. Um Deus que, quando foi derrubar as muralhas de Jericó, ao invés de derrubá-la, Ele fez a muralha ruir. Diga comigo, ruir. Acotovele o seu irmão, diga, não é cair. Diga, ruir. Pergunte para mim, o que é isso, pastor? Israel estava rodeando a muralha. Se a muralha caísse para trás, destruía a cidade, Israel não teria despojo. Se a muralha caísse para frente, mataria Israel. Aí a Bíblia diz que a muralha não caiu, ela ruiu. Sabe o que Deus fez? Deus empurrou a muralha no chão. Deus afundou ela com as mãos. Você ainda não entendeu? Eu vou te falar. O poder desse Deus. Um Deus que fez as moléculas de um machado de ferro se transformar em isopor só para flutuar em cima das águas. Esse Deus todo-poderoso, olha o que ele diz: o meu poder se aperfeiçoa quando você está fraco. Pergunte para mim, o que significa, pastor? Que ele só é Deus para aquele que precisa dele. Deus não pode ser Deus dos ricos, porque o Deus dos ricos é o dinheiro. Não precisam de Deus para isso. O que eu vou falar agora é muito apertado, mas eu vou soltar. Deus não pode ser Deus nem desses crentes que são mais santos do que Jesus. São mais santos do que Jesus, que podem julgar até os outros. Esses não precisam de Deus, porque eles são fortes o suficientes. Agora Deus só é Deus quando ele encontra um caído, um machucado, um fraco. E esse fraco diz, me socorre. E Deus diz, o meu poder se aperfeiçoa aí. O melhor período que Deus teve com Israel não foi no Egito, não foi em Canaã, foi no deserto. Pergunte por quê? No deserto Deus virou cozinheiro. No deserto Deus virou padeiro. No deserto Deus virou churrasqueiro. No deserto Deus criou uma companhia de água para sair de dentro de uma rocha e matar a sede de 3 milhões de pessoas, fora os animais. No deserto Deus virou alfaiate. Deus virou sapateiro no deserto. O senhor é louco, pastor? Leia a Bíblia. A roupa não envelhecia, o sapato não furava, a comida não faltava, pão todo dia, 5 da manhã. O dia que eles enjoaram do pão, Deus fechou a padaria e transformou o céu numa churrascaria e fez cair carne na mesa dele. O melhor período entre Deus e Israel foi o deserto, porque no deserto ele é Deus. O crente só conhece Deus no deserto. Se você está no deserto, não desespera não, dá glória, porque no deserto Deus caminha contigo. Lembra daquela velha história dos passos na areia? É no deserto que está a areia. É você caminhando forte, você vê 2 marcas de pegadas. Aí a luta vem, a situação vem, tudo fica difícil, você olha para trás, só tem uma marca, e você diz, Deus me abandonou. E ele grita, não, essas marcas aí não são suas, são minhas. Você está no meu colo, eu que estou caminhando, eu que estou conduzindo você pelo deserto. O melhor período de Deus com Israel foi no deserto. No deserto eles precisavam de Deus para não morrer durante o dia no calor do sol. Durante o dia o calor do deserto na península do Sinai chega a 54 graus. E o mesmo lugar à noite a temperatura cai para menos 10 graus. A falta de vegetação, a falta de oxigênio faz com que a temperatura oscile do inferno para o céu, etc. Durante o dia eles não morriam de calor, e durante a noite não morriam de frio. Olha que coisa linda. Os beduínos andavam embrulhados, até os olhos ficavam tapados. Os homens que moravam no deserto, magricelos, só sabiam comer mel silvestre e gafanhotos, a pele toda carcomida pelo sol. E Israel, 40 anos no deserto, andavam durante o dia como se estivesse dentro de um carro com ar condicionado. À noite tinha uma tocha de fogo em cima deles que aquecia o corpo deles. E quem sustentava a tocha acesa?
O Senhor. Quem soprava a brisa como se fosse ar-condicionado durante o dia? O Senhor. Deus era Deus no deserto. Deus tinha aptidão no deserto. Deus nem dormia. Eis que não dormirá, nem tosquenejará o guarda de Israel. No deserto Deus ficou Deus de verdade. E lá Ele cuidou deles. Bastou entrar em Canaã. Oh, desgraça. Colocar os pés na terra que manava leite e mel. A primeira coisa que fizeram, enfiaram a mão nas roupas antigas e começaram a tirar os pedacinhos dos deuses do Egito. Imagem de Baal, Astarote, Azera, Marduk. Imagens de deuses que eram meio homem, meio animais. O deus dos cananeus, Dagon, era meio peixe, meio homem. Um deus dos egípcios chamado Anubis era meio homem, meio cachorro. Israel, que agora viu que não estava mais no deserto, a terra dava para eles a comida, tinha água, tinha mel. Disseram: agora nós não precisamos mais de ti, tá bom, Senhor? O Senhor pode descansar e entrar de férias. Agora nós temos um pedaço de barro para a gente orar. O Senhor acendeu a sua ira e trouxe histórias terríveis. Quem já leu o livro de Juízes sabe do que eu estou falando. 270 anos. Quantos anos? 270 anos de humilhação. 270 anos se curvando diante de outros deuses. E quando eles se curvavam diante de outros deuses, Deus virava as costas, fechava o céu, não chovia. Vinham os inimigos e prendiam Israel. E o Israel, que agora está preso, lá na prisão, arrancavam as roupas, cortavam o cabelo, raspavam, jogavam cinza na cabeça, pegavam os deuses e ao invés de destruir, escondiam. E aí diziam: Senhor, tem piedade de nós. E Deus é Pai. Jesus disse: qual filho pedindo ao pai pão, o pai vai lhe dar pedra? Deus de costas ouviu o gemido e ele ia até virar. Quando ele viu o povo dele chorando, ele levantava os juízes. Levantou ele Baraque, Gideão, Sansão, Débora, Otoni. Ele levantou tantos homens para fazer a diferença naquela terra. E ele queria que esses homens levassem o povo a adorá-lo. E o povo até o adorava por 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quando viam que as coisas equilibravam, trocavam Deus de novo. Foram brincando com ele. Acharam que o cálice da ira dele nunca se enchia. Pensaram que Deus era um Deus que tinha uma legitimidade de paciência eterna. Mas o Senhor deu uma lição neles que dói até hoje. O Senhor disse: a minha misericórdia dura para sempre. Mas quando o povo é obstinado, eu retiro a minha mão e entrego eles na mão dos inimigos. Por 270 anos Israel tombou. Chegou uma hora que Deus lavou as mãos dele. Chegou um período em Israel, e você já ouviu muita gente pregar sobre isso, que havia pessoas na terra que serviam uma religião morta. O sacerdote mais famoso daquele tempo era Eli. Os seus 2 filhos eram Ofni e Finéias, 2 sacerdotes, filho do sumo sacerdote. O sacerdote ali por 50 anos foi sacerdote em Israel e ele fez um bom trabalho. Mas quando ele adoeceu, pastor Marcos, e sentou naquela cadeira e ele ficou muito gordo, ele perdeu o controle dos filhos. E os 2 filhos dele começaram a cometer pecados grosseiros. Pecados que para os olhos normais, algum vai dizer: não, isso é normal. Os judeus daquela época haviam criado a lei dada pelo Senhor. Todo sacerdote só vai comer daquilo que ele retirar de dentro de um tambor com carne cozida. Os sacerdotes tinham um garfo de 3 pontas. A presença de Deus na vida deles era dada assim. Eles só podiam comer aquilo que Deus dava a eles. Eles pegavam aquele garfo no final do dia, fincavam naquela panela, e o pedaço de carne que trouxesse era a comida deles e das famílias deles. Mas a Bíblia diz que Ofni e Finéias não queriam carne cozida, queriam carne assada. Pastor, é pecado comer churrasco? É claro que não, bocó. Mas naquele dia Deus criou aquela lei para eles. Deus estendeu a lei e disse: não é para fazer. Por mais estranho que fosse, Deus só queria a obediência. Mas eles não queriam obedecer. A Bíblia diz que as mulheres vinham ao santuário para trazerem ofertas. Ofni e Finéias as arrastavam para dentro do santuário e as estupravam e violentavam. O pai via e não fazia nada. Começou a fazer vistas grossas.
A situação é tão terrível em Israel nesse período que as mulheres não conseguem dar à luz a filhos. E tem uma mulher estéril que se torna muito famosa nessa época. E ela não está na Bíblia apenas por estar. Ela representa uma igreja. O nome dessa mulher é Ana. Qual o nome dela? Pergunte por quê, pastor? Ana é exatamente o exemplo da igreja do Velho Testamento e que parece que está ressuscitando no Novo. Uma igreja bonita, uma igreja rica, uma igreja amada, mas uma igreja estéril. Entendeu ou não? Vou falar de novo. Eucana tinha uma mulher chamada Ana. Ana era linda, era rica. A Bíblia diz que o amor de Eucana por ela excedia tudo. Eucana ia no santuário, dava para Deus 10, para ele dava 100. Está escrito na Bíblia, tudo que ele dava para Deus, ele pegava 10 vezes mais e colocava aos pés da mulher dele. A mulher dele era bonita, era amada, era rica, só não dava luz a filhos, era estéril. Exatamente a igreja que Eli pastoreava. Uma igreja linda, porque ela era rica. Uma igreja rica e amada pelo seu Senhor, porque Deus sempre amou Israel. Mas uma igreja que não dava frutos. Uma igreja vazia. E quando a igreja vazia começou a acostumar em ser vazia e estéril, Deus teve que incomodá-la. Quando Ana estava muito feliz, porque ela não tinha filhos, o corpo dela era bonito. E quando o marido chegava em casa, é claro que procurava ela, porque ela era bonita. Aí o marido dela foi obrigado a arrumar uma outra mulher, que todo mundo chama de Penina, não é? E todo mundo espanca Penina. Eu quero defender Penina nessa madrugada. Com respeito aos meus amigos que pregam contra Penina, eu quero socorrer Penina nessa madrugada. Porque Penina é colocada na vida de Eucana, porque Ana não dá filhos. E o homem tinha que deixar frutos na terra. Ana não pode ter, porque ela é estéril, mas Penina tem um filho atrás do outro. São 10 anos, Ana subindo ao santuário sem filhos. E nesses 10 anos, Penina dando à luz. Penina era aquela mulher que tinha um filho num braço, outro no outro, 2 na barriga e empurrava o carrinho com a perna. Uma mulher que tem 10 filhos, só Jesus na causa. Coitadinha dela, o corpo dela se definhou. Chegou uma época que Eucana olhava para Penina, não sabia se ela estava de frente ou de costa. Mas ele olhava para Ana, Ana estava bonita, perfeita e bela, bonita e rica. Até que Penina foi usada por Deus. Olha o mistério aí. Por isso eu defendo Penina. Foi Deus que entrou no coração de Penina e disse: Penina, puxa a orelha de Ana. Vai para ela e diz assim: do que adianta ser bonita, rica e amada, se quando você morrer, será esquecida? Vou repetir: do que adianta ser bonita, rica e amada, se caíres morta agora, não deixará semente na terra. Penina chegava em Ana e dizia assim: Eucana gosta mais de você, mas quando você se for, são os meus filhos que vão herdar tudo que ele tem. Eucana gosta mais de você porque o seu corpinho é de menina, porque você nunca deu à luz. O meu corpo está todo destruído, mas eu deixei filhos para ele. Foi isso que fez a igreja estéril do Velho Testamento se levantar, subir um monte, sacrificar. E ao invés de só sacrificar como todas as vezes, ela põe o sacrifício no altar e vai no outro alpendre, se joga no altar e começa a chorar. Ela chora tanto que as lágrimas engolem o seu som e ela começa a gemer. E é o gemido dela que faz Eli, que vem comendo uma coxa de frango, porque ele era muito gordo, só comia um homem. Ele vem com aquela coxa de frango cheia de gordura na barba, ele vê a mulher, ele está tão cego que ele pergunta para ela: isso é hora de você estar bêbada aqui? Qualquer um ia embora e desviava daquela igreja. A Ana não. Ela olhou para ele e disse: eu não estou bêbada, eu estou amargurada, porque eu vou morrer e não deixarei semente. Eu preciso de um milagre. Eu quero um filho. E eu não sou egoísta. Se Deus me der um filho, eu devolvo para ele. Aquilo entrou no coração do velho sacerdote. Ele parou de comer, olhou para ele e disse assim: volta aqui daqui 1 ano e traz o seu filho para eu apresentar para o Senhor. A mão do Senhor está sobre ti, Ana. Por que é que eu defendo Penina? Se não tem Penina, não tem choro. Se não tem choro, não tem gemido.
Se não tem gemido, não tem humilhação. Se não tem humilhação, o sacerdote não vai lá. Se o sacerdote não vai lá, ele não puxa a orelha dela. Se ele não puxa a orelha dela, ele não vê que está arrependido, então ele vai e profetiza. Se ele não profetiza, Samuel não nasce. Se Samuel não nasce, não tem Davi rei, não tem Saul rei, não tem ninguém. Pegou aí ou não? Vou falar de novo. Eu amo Penina e mando um beijo para o coração dela lá no céu. Se não tem Penina, não tem Samuel. O que o senhor quer falar com isso? Hoje você não vai amaldiçoar o seu inimigo. Você vai pegar o seu Facebook quando terminar esse culto e vai mandar beijinhos para eles. Vai curtir todas as fotos deles e vai dizer: Penina, me atormenta, Penina, porque se eu não choro, Samuel não nasce, Penina. Até aí tudo bem? Estamos crescendo. Samuel nasce. Penina devolve ele para o Senhor. Ele é colocado dentro do santuário. A situação de Israel era tão triste que não havia um justo naquela terra. Nem as crianças estavam puras. Deus, para trazer um avivamento, fez uma estéril dar à luz. O menino é desmamado, não vê o mundo, é entregue no altar. Ele vive dentro da igreja. Ele cresce e fica dentro da igreja por 15 anos. Quantos anos? Não ouvi. Só que aí tem um versículo na Bíblia que eu não consigo entender. Porque a Bíblia diz que o menino cresce no santuário. E uma madrugada ele escuta uma voz. E a voz diz assim: Samuel, Samuel. E ele levanta. Chega no sacerdote, ele, o sacerdote, ele diz: você comeu demais, vai dormir. E a Bíblia explica: Samuel não conhecia o Senhor. Você entendeu? Como é que alguém criado dentro da igreja, pastor, 15 anos dentro da igreja sem conhecer o mundo, servindo o sacerdote, matando os animais, fazendo orações, fazendo prece, acendendo o candelabro. O menino trabalhava lá no santuário, mas não conhecia Deus. Ô raça de crente do século 21, crentes para quem eu estou cansado de pregar. Eu prego tem 30 anos. Preguei em quase 80 países do mundo e quase 4.000 cidades do Brasil. E eu estou ficando ranzinza e chato. Já não aguento mais pregar para esses crentes que vêm para o culto como se estivesse vindo para um teatro. Vem para o culto como se estivesse vindo para um cinema. Vem, quando eu começo a falar, cruza os braços, as pernas, começa a mascar essa desgraça desse chiclete. Põe a mão no queixo, olha para o céu e filosofa. To be or not to be, that's the question. Ficam vendo se eu estou ou se eu não estou crente mais. Quando termina o culto, reúnem lá fora com meia dúzia de crentes que tem a língua maior do que essa gravata, para falar: olha, ele está mudado. O homem não tem mais unção, não tem mais graça, não tem mais isso. A cantora desafinou na segunda estrofe. Que Deus te pegue nessa noite, seu crente morto. Vai começar a apertar. Não quer apanhar, vai embora. A mão de Deus está sobre a Dude nesta noite. E Deus não está fazendo isso porque Ele não ama. Pelo contrário, vai explodir um avivamento desse lugar. Um avivamento que vai percorrer o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo. E você será o veículo deste avivamento. Se alguém crê nisso, pega essa profecia, põe no seu peito e dá um grito de glória. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se o sumo sacerdote está cego, se os filhos do sumo sacerdote estão desviados, me diga como está o povo. Me fale. Minha mente às vezes não consegue entender. Vaguinho, se o líder espiritual estava cego e os dois que o substituiriam estavam em pecado, como estava o povo? Todo mundo diz que nós estamos em avivamento no Brasil. Não existe uma mentira maior do que essa. Eu, ignorantemente, falei por muito tempo: estamos em avivamento. Até que eu comecei a olhar com outros olhos.
Todos os países do mundo que houveram avivamento, a nação mudou. Não existe um país mais corrupto do mundo do que o Brasil. Não existe um país no mundo onde se mate mais crianças por aborto do que no Brasil. Quase 1 milhão de abortos por ano. 60 mil assassinatos por ano, maior do que a guerra da Síria. Em cada esquina tem um menino drogado. Um governo miserável que tenta botar na cabeça das pessoas que o aborto é normal, que tudo aquilo que a Bíblia condena, eles dizem que é normal. E nós falando que estamos em avivamento, aonde? Não, pastor, a gente ajunta 100, 200, 300 mil pessoas. Para quê? Para pular igual canguru nas costas dos outros? Para botar uma faixinha na cabeça com o nome do cantor principal? Dia desse eu cheguei no quarto da minha filha, lá no quarto dela tinha um pôster de um cantor gospel. Eu falei, o que é isso, minha filha? Ah, papai, foi o cantor que eu fui no show dele. Olha lá, ele deu até um beijo na foto. Eu falei, filho do cão com a pomba gira. Quando eu aceitei Jesus, entraram no meu quarto e arrancaram a foto do Chitãozinho Chororó. Entraram no meu quarto e tiraram a foto lá do Sérgio Reis. Eu gostava de música sertaneja e me falaram, não é para ter imagem de escultura no seu quarto. Aí agora os nossos filhos adoram cantores, adoram pregadores. Está tudo virado. Está tudo virado. Não há avivamento. O que nós temos é um ajuntamento de pessoas. Junta 50, 100 mil pessoas e nem um cego vê, nem um surdo ouve, nem um paralítico anda. Dia desse eu recebi uma denúncia, pastor, estão fazendo uma cruzada e eu estou lá trabalhando com som. Um cidadão me ligou e disse, pastor, de madrugada desceu um caminhão com 10 cadeiras de roda pelo fundo. Eu disse, para quê? Pastor, me explique para quê. Cadeiras vazias, para mentir para o povo, para enganar o povo. Avivamento não tem a ver com quantidade. Avivamento tem a ver com qualidade. Explica essa qualidade. Explico. Entra um na cadeia e 2.000 se converte. Entra um no Congresso Nacional e vira o Congresso Nacional de cabeça para baixo. Vai acontecer com você. Não, você não pegou, perdeu a chance. Vou profetizar de novo. Vai acontecer com você. Naquela madrugada, o velho Eli se levantou. Ouviu o menino que foi procurá-lo por 3 vezes. E o temor caiu sobre o velho Eli. E disse, Samuel, meu filho, quando eu era jovem eu ouvi essa voz também. E há de ser que se essa voz te chamar pelo nome de novo, diz assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve, Senhor. E assim aconteceu. Deus falou com Samuel. Ele disse, eis-me aqui. E o Senhor disse, eis que eu te levanto para ser o fiel da balança em Israel. Trarei juízo àqueles que fazem o meu povo errar. Farei o meu povo viver um tempo de abandono, porque o homem só dá valor naquilo que perde. Vou repetir, o ser humano só dá valor naquilo que perde. E como é que foi que Deus fez isso? Capítulo 4 do livro de Samuel. Os filisteus se levantam contra os judeus. O atalaia que está em cima da muralha de Jerusalém olha com seu binóculo e diz assim, tem 10.000 filisteus esperando para a batalha. Israel dá um brado aqui embaixo. O chefe do exército diz, quero 30.000 judeus. Quando os 30.000 começaram a marchar acima de 30 anos, quando abriu o portão e saiu o exército de 30.000 batendo o pé no chão, Israel inteiro vibrou. E as mulheres disseram, vamos preparar comida, a festa, porque não vai dar nem para o cheiro. São 30 contra 10. 30 contra quantos? É 3 por 1. A batalha estava ganha, mas começou a dar tudo errado. Diz a história que um filisteu jogava uma lança
E a lança que era para acertar um, pegava 4. Uma flecha que era para acertar um, a flecha atravessava inteira e pegava o outro. De repente Israel fez uma contagem, pediram trégua, foram cuidar dos soldados e começaram a contar os mortos. Ofni e Finéias estavam lá no meio. Um olhou para o outro e disse: mano, nós temos que usar a arma secreta de Israel. A arma secreta, cotovela do seu irmão, diga: você tem ela? Diga: cuidado, ela pode falhar. Eles entraram no santuário e falaram: pai, estamos perdendo a batalha, precisamos empolgar os soldados, só tem um jeito, empresta a arca da aliança. Botaram a arca da aliança nos ombros, uma caixa de madeira pintada de ouro com 2 querubins em cima dela. Israel estava com a história atrelada a esta arca. Com esta arca nos ombros, os sacerdotes abriram o Rio Jordão. A vitória vinha com facilidade. Ofni e Finéias entram no meio do arraial dos judeus com aquela arca. Quando o sol bateu em cima dela, os jovens que só conheciam de ouvir falar, repita comigo, só conheciam de ouvir falar. Acotovela o seu irmão de novo e diga: chega de lendas. Quando viram aqueles querubins, a boca miúda começou a dizer: esta é a arca, é uma arma secreta. Quando ela chega, a vitória chega. E o povo foi se empolgando. Os doentes começaram a gritar, e os vivos também. Israel deu um brado tão alto que os filisteus ameaçaram correr. Quando eles foram correr, olha o que eles diziam: parece que os deuses que atormentaram os egípcios, os deuses dos judeus desceram lá, porque olha o grito deles. Ai, olha o que eu aprendo aqui. Ai, Jesus. Mão direita para o céu, faz um carinho nas costas do irmão, diga: vai doer um pouquinho. Não é o crente que está falando, é o ímpio. O ímpio está falando: escuta o grito. Parece que com esse grito Deus desceu lá. Mas era mentira. Quem foi que disse que barulho? Quem foi que disse que gritos, pulos, significam que Deus está ali? O inimigo quase fugiu, mas alguém disse: não, vamos encarar, não somos covardes. E partiram para cima de Israel. Mataram todos, menos um. Dos 30.000 soldados, pastor, sobrou um soldado da tribo de Benjamim. Olha como os filisteus foram sagazes. Escolheram a menor tribo de Israel, a tribo mais nova, que era a tribo de Benjamim, o último filho de Jacó. Deixaram um vivo, mataram todos. Pegaram esse moço e disse: você vai levar a notícia para Israel. Anote aí tudo que nós fizemos. Israel está lá dentro de Jerusalém, estão preparando a festa. Eles acham que 3-1 a vitória está ganha. De repente o atalaia que está no alto da muralha, ele pega a trombeta para tocar, porque ele olhou pela luneta. Haviam 2 trombetas penduradas do lado do atalaia: a trombeta da alegria, da vitória, e a trombeta da derrota. O som dela era em dó menor. Me dá um dó menor. Depressivo. Israel entendia o som. Quando o atalaia tocou a trombeta, alguém aqui embaixo deve ter olhado e dito: você não errou a trombeta. E o atalaia diz: não. E tocou um som de tristeza. Parou a festa. As mulheres que estavam fazendo a comida deixaram a comida de lado. Os velhos vieram para o centro da cidade. Quando o portão de Jerusalém abriu, as pessoas esperavam entrar por ali os soldados sobreviventes com a vitória. E dos 30.000 que saíram, entra um soldado se arrastando, da tribo de Benjamim. Ele passa no meio da multidão e o silêncio toma conta de Israel. Ele senta em uma pedra. Os velhos se aproximam, perguntam para ele o que aconteceu. Vou deixar ele falar. E então respondeu o que trazia as novas: houve grande morticínio entre o povo. Ofni e Finéias foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando essas palavras entraram no coração do povo, os jovens não entenderam. Os velhos se jogaram no chão, rasgaram as roupas, raparam a cabeça.
Os jovens chegavam nos velhos, diz a história. Flávio Joséfos, contando essa história em detalhes, diz que os jovens, os netos, os filhos chegavam nos vovôs e diziam: vovô, não fica assim. E o vovô gritava: levaram a arca. E os jovenzinhos diziam assim: a gente faz outra, a gente faz de ouro. Não chora, vovô, foi só uma joia que foi levada embora. E os velhos choravam mais alto, porque aquela geração não conhecia o Senhor. Aquela geração não sabia nada de Arca da Aliança. Para eles era uma caixa de joias, mas não era a caixa de joias. Alguém lembra o que tinha lá dentro? Alguém lembra o que tinha dentro daquela arca? Um vaso de ouro com maná, a vara de Arão que havia florescido, e as tábuas da lei escritas com o dedo de Deus, os 10 mandamentos. Os jovens não entendiam, mas os velhos entendiam. Quando o menino gritou, a arca foi embora a lei, foi embora o maná, foi embora o vaso de ouro, foi embora a vara de Arão que floresceu. Pastor, o que significa tudo isso? Escute com o ouvido da alma. Quando a arca vai embora o maná, a palavra revelada que vem do céu. As igrejas não têm mais pregações ungidas, são pregações fabricadas em computador. São pregações que encantam todos os homens que param para ouvir. As pessoas ouvem e dizem assim: meu Deus, meu pastor não é um pastor, é uma máquina fluente de falar. Tudo que ele fala enche a cabeça, mas não toca a alma. Vou repetir: falam bonito, mas não toca aqui. Quando o maná vai embora o vaso de ouro. Pergunte o que é o vaso de ouro. Quando Eliezer foi buscar Rebeca para trazer a Isaac, amando de Abraão, Eliezer representa o Espírito Santo, que foi preparar a igreja para trazer para o único Filho de Deus, que é Jesus. Ele levou consigo camelos e levou cestos, e dentro dos cestos haviam joias de prata e joias de ouro. A prata fala dos frutos do Espírito, o ouro fala dos dons do Espírito. Quando a arca vai embora, os dons desaparecem. Nunca vivemos uma época tão seca na igreja. Esta igreja tem a graça de ter alguém que ainda traz sinais à terra, mas é raro. Tinha que ter uma escola para o Senhor ensinar a gente a trazer esses sinais. A minha geração não sabe. A minha geração não conhece esse Deus. Eu ainda aguento, mas eu fico pensando nessas criaturinhas pequenininhas que estão sentadas aqui, nesses bebês de colo que estão aí. Se Jesus não voltar dentro de 10 anos, em que igreja eles vão congregar? Eu vou fazer a pergunta de novo. Se Jesus não voltar em 10 anos, me diga como estará o futuro da igreja. Quando a arca vai embora as tábuas da lei, não tem mais doutrinas, não tem mais ensinamentos, não tem mais revelação, não tem mais quem use o cajado, não tem mais quem ensine o caminho. Vale tudo e um pouco mais. Se prega um evangelho da conveniência, se prega o evangelho do amor livre, um cristianismo sem cruz. Os crentes não vêm à igreja para serem curados, vêm à igreja para ouvirem algo que mexa na alma deles. Eu vou para o culto hoje porque eu estou caidinho, eu preciso que alguma coisa me coloque de pé. Os crentes querem palavra de autoajuda. Quer autoajuda, não vem à igreja. Vá numa banca de revista e compra um livro do Dr. Lair Ribeiro. Compra um livro desses homens que dão aulas de autoajuda. A igreja não precisa de autoajuda, a igreja precisa de ajuda do alto. A igreja precisa que o céu desabe sobre ela. Quando a arca vai embora a vara de Arão que floresceu. Pergunte o que significa isso, pastor. A vara de Arão fala da oliveira verdadeira, Jesus Cristo. E nós, jambuzeiros bravos que fomos nele enxertados,
Fala da simplicidade do Evangelho, da simplicidade da fé, da simplicidade que assusta o mundo e atemoriza os crentes modernos, da simplicidade de carregar a Bíblia debaixo do braço, e ninguém mais usa a Bíblia. Agora a Bíblia está dentro de um celular. Não é pecado, mas quando deixamos a Bíblia em casa, perdemos a nossa identidade. A Bíblia não é só uma arma, é uma identidade. Por causa da Bíblia, muitas pessoas deixaram de morrer, foram perdoados por bandidos. Hoje, perigoso você morrer com a sua Bíblia digital dentro do bolso e tudo mais. Deixa eu te dar um conselho: não tenha vergonha de andar com a Bíblia. Não tenha vergonha de andar com o hininho da harpa, a harpa cristãzinha. Não tenha vergonha de cantar "Ó quão cego eu andei". Não tenha vergonha de falar em línguas estranhas. Não tenha vergonha de andar com as suas roupas. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Já já vamos embora daqui. Quando a arca vai embora, os querubins de ouro vão embora também. Os guerreiros que protegem a igreja, eis que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e os livra do mal. Quando vai embora tudo. Deus olhou para Samuel e disse: Samuel, esse povo não me ama. Eles querem um Deus de barro, fiquem com ele. Eu vou embora. Aquela arca indo embora é um símbolo, era Deus dizendo assim: eu estou indo embora. Uma nação sem Deus, igreja sem culto, crentes sem unção, louvores que não tocam nada, palavras que não ensinam nada, ajuntamento de pessoas que não dão em nada. Deus foi embora. Um dia desses eu vi o meu Brasil nesse caos e eu olhei e falei: Senhor, o Senhor ainda está aqui. Parece que Deus se mudou do Brasil. Hoje nós já temos cerca de 20 milhões de brasileiros que não têm comida em casa. Hoje 2 milhões de pais e mães perderam o seu emprego. Se isso não é o peso da mão de Deus, é o quê? Será que não é Deus dando um grito para a igreja do Brasil, dizendo: acorda? Porque Ele deixou na palavra: se meu povo orar e jejuar, eu ouvirei do céu, eu sararei a sua terra. Eu sinto Deus aqui. Deus está marchando no centro da Adude. Ele é tão grande que os pés estão aqui e a face dele está nos céus, e os serafins estão cantando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a Adude está ficando cheia da minha glória. Pastor Marcos, estamos pregando para zumbis. Vaguinho, você anda cantando para zumbis. Nosso povo está morto. Não, pastor, eu estou olhando para o Senhor. Meu pai, quando entrou em coma, me olhava também, mas não enxergava. Quando meu pai entrou em coma, ele não era paralítico, mas a perna dele não mexia. Ele não teve derrame, mas os braços dele não funcionavam. Ele não era mudo, mas a boca dele não falava. A única coisa que funciona em quem está em coma é os ouvidos. O médico falou para mim: pode falar que ele escuta. Ele não esboça reação nenhuma, mas ele escuta. É a igreja em que nós estamos vivendo. Os crentes têm olhos, mas não veem. Tem mãos, mas as mãos mirraram.
não estendem, não ofertam, não dizimam, não contribuem. Tem pernas, mas não andam, não evangelizam, não pregam, não visitam os presos como se estivessem presos com eles, não vão aos hospitais mais. A igreja está em coma, ela só escuta. Então quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz nesta madrugada. Acorda, povo meu! Eu não sei se você sente, mas Deus está aqui. Mão direita erguida para o alto. Coloque no ombro de quem está do seu lado e agarra a pessoa como profeta. Chacoalhe ela com seriedade, sem rir. Chacoalhe ele com força. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Chacoalhe ele. Diga: Deus te trouxe para isso, para sacudir a sua fé, para sacudir a sua alma, para sacudir a sua santidade, para sacudir os dons do Espírito. Deus te trouxe aqui para te sacudir. Houve grande morticínio na terra. Ofni e Finéias, os sacerdotes, morreram. A arca foi roubada. Quando Eli ouviu isso, ele tombou da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A nora dele, quando escutou isso, a mulher de Finéias, quando ela ouviu dizer que o marido morreu, ela sentiu dores de parto. Ela deu à luz. Não havia nada mais bonito naquela época do que uma mulher dar à luz a um filho homem. Colocavam um nome nos filhos, um nome que adoravam a Deus: Daniel, Ezequiel, Samuel, nomes de exaltação. A parteira olhou para a mulher em prantos e disse: Deus levou o seu marido, mas te deu um filho. Põe um nome bonito nele. E ela disse: o nome do meu filho vai ser Icabod. Toda vez que olharem para o meu filho, vão se lembrar que um dia a glória de Deus foi embora dessa terra. E acabou. Alguns anos atrás eu estava pregando na Inglaterra. E eu cheguei num templo muito lindo que fica no bairro do Kensington. Era uma igreja histórica. Eu fui professor de história da igreja, eclesiologia no seminário. E eu ensinava sobre essa igreja, a igreja do avivamento inglês. E eu pude conhecer a igreja, pastor. Que coisa linda quando eu entrei naquele templo. Todo de madeira, 2.000 assentos, galeria. E detalhe, não tinha microfone. A acústica era tão perfeita que você falava aqui, todos ouviam e havia retorno ainda. Do lado direito da tribuna tinha uma placa de bronze dizendo: aqui aconteceu o maior avivamento da Inglaterra. E o nome dos homens e mulheres que participaram do avivamento. Quando eu subi aquela tribuna e toquei naquele púlpito, me arrepiava o corpo. Na parede da igreja tinham nomes com placas bem gigantes, de pregadores que pregaram ali. Vê se você se lembra de algum desses. Jonathan Edwards. Já ouviram falar dele? O pregador de um único sermão. Só teve um sermão na vida: pecadores na mão de um Deus irado. Diz a história que enquanto Jonathan Edwards pregava, as mulheres, as crianças e os homens levantavam os pés, porque sentiu o inferno embaixo deles, dentro da igreja. Estava lá Charles Finney, um homem mais ímpio que aquela terra conheceu. Até que um dia ele foi vencido pelo Senhor, e no quarto ele disse: tu me usares, serei um homem santo. Ele que bebia e fumava, parou de beber e fumar, começou a pregar. Chamaram ele um dia para ir numa fábrica de tecelagem. Ele foi entrando, ele não pregava. As pessoas começaram a olhar para ele e começavam a cair no chão. Tibum, tibum, tibum. Ele parou uma fábrica dentro da Inglaterra com a presença dele, sem falar nada. Spurgeon, John Wesley, todos esses pregaram naquele santuário. E agora eu estava ali, na igreja histórica. Um sininho tocou. O irmão que estava comigo me arrebatou, me levou para o banco e disse: vai começar o culto.
Era o culto de Santa Ceia, domingo de manhã, maior culto da igreja. A igreja lotada de bancos vazios. 6 velhos sentados na nave da igreja. Aí chegou o pastor para pregar. O pastor usava uma bata, parecendo uma roupa de padre. Ele chegou com o sermão dele escrito em 12 páginas. Já velho, veio carcunda, chegou no púlpito, pediu para o povo ficar em pé, fez uma oração, cantou um hino fúnebre. Fez uma oração fúnebre. Abriu o sermão dele e começou a ler. Quando ele virava a página, ele parava para escarrar e tossir. E lia. Mais uma vez, 12 páginas. 1h30 de nada. Serviu a ceia para aquela multidão de 6. E eu e um amigo chamado Enoque estávamos ali. Eu não acreditava no que eu estava vendo. Eu ensinei tantas vezes, fiz os meus alunos chorarem, que houve uma igreja onde Deus fez explodir o avivamento, e agora eu estava lá e não tinha avivamento nenhum. Cerquei os velhos junto com o Enoque. Eu não falava inglês direito naquela época. Eu disse: Enoque, pergunta para eles, cadê o avivamento daquela parede? E ele falou: não posso ser atrevido assim. Eu falei: frouxo, me ensina que eu falo. E ele me ensinou, e eu parei os velhinhos, me apresentei como brasileiro e disse: brothers and sisters, where up the revival up the hall? Irmãos e irmãs, onde está o avivamento daquela parede? Queria que você visse 6 velhos olharem um para o outro e abaixar a cabeça, tristes, vencidos. Fez silêncio. Eu percebi que deixei eles constrangidos. O irmão Smith, nunca vou esquecer dele. Olhos azuis e um óculos fundo de garrafa no olho. Agachado, escorado numa bengala. Ele levantou a cabeça, tirou aquele óculos e a lágrima desceu. E ele disse para mim uma palavra que eu entenderia em qualquer idioma do mundo. Ele disse para mim: e acabou. Você não pode sentir o que eu senti, porque você não viu o que eu vi. Ele começou a me explicar o que aconteceu. Ele levantou os 2 braços e começou a fazer assim como uma ave. E o Enoque começou a interpretar o que ele falava. E ele dizia para mim: lembra do Espírito Santo, a pombinha? E eu disse: yes. E ele falou: não voa mais aqui. Abriu a janela um dia e ele voou fora e foi embora. E ele disse: essa igreja já foi um ponto de referência na Inglaterra. Era tanta glória nessa igreja que a própria rainha entrava aqui para assistir o culto. Ele disse que um dia o pastor era tão ousado que quando a rainha entrou, todos ficaram de pé. E ele disse: rainha, tu és rainha da Inglaterra, mas aqui dentro não. Aqui nós temos o rei dos reis. A notícia esparramou, foi parar nos jornais. Os artistas daquela época, as pessoas de teatro, começaram a ir para a igreja. A igreja começou a insuflar de pessoas ricas e importantes. E quando a igreja ficou famosa, fizeram uma reunião e tiraram o pastorzinho velho. E trouxeram um jovem pastor que havia estudado em Harvard. Um inglês que foi estudar na América do Norte com os melhores teólogos do seu tempo. Um cara bonito, boa pinta, sabia falar bonito, tinha carisma. E agora ele é o pastor da igreja. O irmão Smith disse: eu era criança, deitava debaixo do banco para assistir culto com a minha mãe. Eu me lembro quando aquele jovem começou a pregar. Levantou um profeta no culto, ele parou de pregar e disse: por onde passou o Espírito de Deus? Que ao invés de falar comigo, que sou o anjo da igreja, foi falar contigo, mulher. Quieta e senta. Ele disse: nunca mais se levantou profeta na igreja. Tudo que era errado passou a ser certo. Os cultos de glória foram tomados por cultos de prontidão e exatidão. Não havia mais manifestações, era pecado fazer barulho. Era vergonhoso, porque as pessoas ricas da Inglaterra estavam ali dentro. As arrecadações eram altíssimas. Mas o Espírito foi embora. Ele disse: só sobrou nós 6. Começaram a chorar.
Você nunca viu uma igreja morrer, né? Eu vi. Eu agarrei eles na minha simplicidade brasileira, comecei a orar e chorar. Quando eu fui orando, chorando, o Senhor me tomou em línguas. Quando eu comecei a orar em línguas, eles perguntaram para o Enoque o que ele está falando, porque o Enoque parou de me interpretar, e ele disse: isso não dá para interpretar, não é da terra, é do céu. Os velhos começaram a se confabular, e o Enoque disse que eles olharam para o outro e disse: porventura não falávamos isso quando éramos crianças? Quando éramos crianças buscávamos isso. E eles começaram a chorar ajoelhados, e o Senhor desceu naquela igreja, e Jesus renovou aqueles 6 irmãos com o Espírito Santo. O culto foi até as 4 da tarde, pastor. Quando terminou o culto, na hora de ir embora, um deles me abraçou e disse: tem outros igual você? Lá no Brasil tem outros igual você? Aleluia. Escute isso. Uma nação rica e poderosa, um povo que não tem problema com dinheiro, com nada, olharam para um brasileiro nascido na Vila Tatu e perguntaram: tem mais igual você lá? Eu disse: por quê? Eles disseram: manda para cá. Manda para cá para nos avivar. Passe a Macedônia e ajuda-nos. Deixa eu perguntar: tem outros aqui na DUD? Vou falar de novo: tem homens e mulheres aqui que ainda conhecem Deus? Então por que você está me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre? Por que você está me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente? Por que você está com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto? Se tem crentes vivos aqui, toque em Deus, toque em Deus. Toque em Deus agora, 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 agora! Ai, 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 igrejas e acabou, ministérios e acabou, cantores e acabou, pregadores e acabou. A glória se foi, mas vai voltar. A glória se foi, mas vai voltar. A glória vai voltar se você orar. A glória vai voltar se você jejuar. A glória vai voltar se seus joelhos baterem uns nos outros. A glória vai voltar se você entender que você não está mais na terra, que você está num ambiente sagrado e celeste. Os anjos estão subindo, estão descendo aqui na DUD, e você que assiste em casa, sinta o que nós estamos sentindo aqui dentro. Deus está aqui. Chora, igreja. O Senhor não me trouxe aqui para rever amigos. Há muitos anos eu não sinto o que eu estou sentindo aqui. Eu sinto que estou numa igreja remanescente. Eu sinto que eu estou num lugar onde as pessoas ainda acreditam e buscam. Então, por favor, você faz a diferença. Chora, DUD! As pessoas que me acompanham, as pessoas que acompanham o pastor Marco Pereira, quando nos veem atravessar os vales e sair do outro lado vivos, tem uma pergunta no peito: como é que eles aguentam?
Eu vou contar o segredo. Eu cresci num ambiente igual esse. Eu vi a glória de Deus. Eu ouvi a voz de Deus. Quando eu era menino, nossos cultos eram tomados por Deus. Estava num culto um dia de domingo, e o pastor anunciou: terça-feira vai estar nos visitando um pastor, e eu queria que a igreja viesse para ouvi-lo. Ele é um ex-defunto. A notícia esparramou na cidade. Terça-feira não cabia de gente na igreja. Eu era menino, sentei no primeiro banco, igual vocês estão aqui, bem num cantinho. Quando entrou o pastor pela igreja, arrastando aquele outro pastor velho, veio um temor sobre nós, Daniel. Ninguém nem respirava. O pastor mal conseguiu cantar os hinos da harpa e disse: irmãos, eu quero dar todo o tempo para o nosso convidado. Com vocês, o pastor João de Oliveira. O velho João de Oliveira pegou o microfone, olhou para a igreja. O olhar dele transmitia Deus. Ficou em silêncio, enfiou a mão no bolso e tirou um papel amarelado. Ele desdobrou o papel e disse: aqui está o meu atestado de óbito. E aqui está o nome dos 3 médicos que assinaram. Esse documento diz que eu morri. E ele botou na mesa, no púlpito. Ele enfiou a mão no outro bolso e tirou uma foto. E na foto tinha um homem dentro do caixão, com algodão dentro do nariz e na boca, flores e véu. E ele disse: e essa foto sou eu dentro do caixão. Aí um presbítero pediu para ver e a foto passou por todo mundo. Ele disse: eu morri. Cheguei na porta do céu e Jesus não me deixou entrar. Ele estava lá na porta. Ele disse: ele me recebeu gostoso, me deu um abraço e disse: bem-vindo, João. E ele falou: Jesus, estou empolgado, posso entrar? E Jesus disse: não pode. Por que não, Senhor? Eu cometi algum erro? O Senhor disse: não, meu filho, não é por culpa sua, não. É por culpa daquele homem lá na terra, olha lá. Ele olhou para o chão e abriu o chão. Ele viu uma casa de chão batido, coberto de sapé. No centro da casa, um caixão. E ele deitado dentro do caixão. Num canto, uma mulher com 14 filhos pequenos, tudo agarradinho nela. A porta abriu e entrou um pastor de olhos azuis, chapéu na cabeça. O pastor tirou o chapéu, olhou o defunto, foi lá, olhou a mulher. A mulher pegou na mão dele e disse: ô pastor, pede para Jesus devolver meu marido. Eu tenho 14 filhos para criar. O nome do pastor era João Colenda. Fundou o Instituto Bíblico de Pindamonhangaba. Pai ou avô da pastora Rebeca, esposa do pastor Samuel Câmara, das Assembleias de Deus lá de Belém do Pará. O velho João Colenda foi para perto do caixão, olhou o defunto, ajoelhou e botou a mão em cima da mão do defunto. Olhou para os irmãos que estavam lá naquele velório e disse: todo mundo dobra o joelho. E ele começou a orar. Ele disse que no céu não passava o tempo, mas na terra foi 4 horas de oração. E a oração era: Jesus, devolve o João de Oliveira. Aí o João olhava para Jesus, Jesus dizia: ô João, eu queria que você ficasse aqui. Mas olha o grito desse homem: Jesus, devolve o João de Oliveira. Ele falou que chegou uma hora que Jesus disse: João, outro dia você volta. Antes, aquele anjo vai te levar no inferno para você ver como é, e depois você vai para a terra. Quando o anjo pegou na mão dele, ele falou: Jesus, por que eu estou indo embora? E Jesus disse: porque a oração de um justo
oração de um justo pode muito em seus efeitos. E aí as pessoas perguntam: por que é que eu aguento? Eu vi, eu ouvi. Eu vi a irmã Sebastiana, que não sabia ler nem escrever, no culto de ceia, se levantar e dançar no espírito, e andar no meio da igreja de olhos fechados, bailando. Tocava nos crentes e passava, tocava no outro e passava, tocava nesse, agarrava e mandava ir para frente. Quando chegava lá na frente, o cidadão dizia: eu estou em adultério. Eu vi. Eu vi a líder da mocidade, ou melhor, a líder dos jovens que regia a mocidade, num congresso no 6º EMADO. Eu era jovem. Ela caiu no chão e morrer. Ela era morena, ficou branca, os lábios dela ficaram roxos. Todo mundo achava que ela tinha morrido de verdade. Queriam levar ela para o hospital. Chegou uma irmãzinha, olhou e disse: não é morte não, está arrebatada. Isso foi 1h da tarde. Ela voltou em si no dia seguinte. Tiveram que amarrar ela no quarto. Irmã Maria, quer perguntar por quê? Ela queria morrer. Ela não queria ficar mais aqui. Ela disse que estava num lugar tão bom, era tão gostoso, que ela não queria mais ficar aqui. Ela passou 6 meses sem conversar com ninguém. O semblante dela descaiu. Ela chegava na igreja dizendo: me leva, quero voltar para aí. 6 meses depois ela contou para nós o que ela viu. Eu cresci nesse meio. Pode levantar 11.000 demônios contra mim, 1.000 cai de cá, 10.000 de cá, não sou atingido. Não sou melhor do que você, mas eu vi. É real, é verdade. Existem anjos, existem milagres. Jesus caminha na igreja, Ele usa homens e mulheres, Ele dá sonhos proféticos, Ele usa profecia, Ele interpreta línguas, Ele ainda é o mesmo. O problema é que a gente se acostumou com um culto mais light. Mas quem sabe a gente não busca hoje? Quem sabe essa vigília não é para isso? Quem sabe Jesus não te tirou da cama, da madrugada, para te trazer aqui dizendo assim: você vai provocar um avivamento na sua casa, você vai provocar um avivamento na sua igreja, você vai provocar um avivamento no Rio de Janeiro. Deus vai fazer um avivamento explodir nesse estado. Alguém acredita nisso? A glória foi embora. 7 meses de oração, 7 meses cantando louvores sem sentir Deus, 7 meses sem ninguém pregar para eles. 7 meses depois, Deus levanta a voz de Samuel. Samuel vai e unge o rei para Israel. Seu nome era Saul. Saul não prestou como rei. Se preocupou com o povo, com o bem-estar do povo, com a riqueza do povo, mas não se preocupou com Deus do povo. Se perdeu. Aí Deus chama Samuel e diz: Samuel, quer que eu volte? Samuel diz: quero. Então levante um homem de coragem. Senhor, não tem mais ninguém com coragem como Saul. Não falo desse tipo de coragem. Não quero homens que veem só a carne. Eu quero que homens que enxerguem o mundo espiritual. Tem alguém aqui, Senhor? Tem um menino chamado Davi. Vai na casa dele. E nós ouvimos a história cantada aqui hoje. Ninguém senta na mesa até o menor chegar. Quando o menor chegou, o azeite foi derramado sobre a cabeça dele, e o Senhor o ergueu como rei. Sofreu demais. Saul queria matá-lo, mesmo amando ele. Depois que tudo terminou, quando Davi assumiu o trono de Israel, a primeira coisa que ele fez foi passar por Israel e ver que o povo estava triste. Mas o povo tinha dinheiro, tinha comida, tinha nação, tinha rei, tinha trono, tinha palácio, mas o povo estava triste. E Davi começou a perceber que faltava uma coisa. Só Davi para perceber isso. Oh glória. Davi olhou para os seus amigos e disse: sabe o que está faltando aqui? Está faltando Deus. Vamos buscar Deus de volta?
Davi chama o exército dele, oh glória, e o exército diz assim: estamos à sua disposição. E Davi diz: vamos lá no arraial dos filisteus. Um mais velho levanta e diz: mas nós não estamos em guerra, vamos deixar eles quietos. E Davi diz: não, eles têm uma coisa que era nossa. O que, Davi? A arca. E alguém diz: não, vamos fazer outra. Não, não tem arca igual aquela, vamos buscar aquela. Mas Davi, vai morrer gente, que morra, mas nós vamos buscar aquela. Quero soldados de coragem do meu lado. E levantou um exército. Na calada da noite, Davi pegou os filisteus de surpresa, matou todo mundo e pegou a arca de volta. Olha para o seu irmão e diga: como é que está o coração? Diga: porque agora é para arrebentar. Muda a música, Robson. Quando Davi matou os filisteus e pegou a arca, ele era inexperiente na batalha. Ele chamou o soldado mais velho e disse: me explica como é que a gente volta para a batalha, da batalha com a vitória. É a minha primeira batalha. Obrigado, soldado. O soldado falou para ele: quando o rei vinha da batalha, ele vinha assim, ele colocava a roupa de rei, a coroa de rei. À esquerda dele vinha um soldado num cavalo com a bandeira do exército inimigo arrastando no chão. E à direita vinha o soldado dele com a bandeira do exército dele levantada bem alta, para mostrar que esse venceu e esse perdeu. O que mais? Atrás do rei vem os soldados que ele tem em grande estima, e depois o exército. E Davi diz: façamos isso. Ele mandou na frente um soldado para preparar uma festa para Israel. Quando ele chegasse lá, estava todo mundo em festa. Então ele botou a roupa de rei, coroa de rei, botou aqui do lado dele um soldado com a bandeira dos filisteus. A bandeira deles tinha um desenho de uma sereia, era Dagon, meio peixe e meio homem, aqui para baixo. E aqui à direita de Davi estava um soldado com a bandeira do leão da tribo de Judá, erguida aqui em cima. Está tudo certo até aqui. Os principais soldados de Davi estavam aqui atrás, e lá atrás o exército. E Davi disse: é assim? E o soldado velho disse: é assim. Quando ele foi marchar, Davi parou e disse: calma aí, tem alguma coisa errada. Soldado velho, volta aqui. Como é que era mesmo? O rei vai à frente, à esquerda o exército inimigo vencido com a bandeira lá embaixo, à direita a bandeira do exército vitorioso em cima, soldados particulares e o exército. E Davi pergunta: quem vai à frente? Ele diz: o rei. Davi diz: já entendi. Davi se posiciona, bandeira aqui, exército lá. Davi puxa o cavalo de lado e diz assim: tragam a arca. E o soldado diz: não, rei, não é a arca, é o rei. E Davi diz: é o rei de Israel não sou eu, é o Deus da arca. A arca vem puxada por uma carruagem de bois velhos. Davi botou os bois aqui na frente, e os bois nos trotes, daqueles trotes velhos, andando devagarinho. Chegou uma hora que passaram no buraco, a arca entornou, a tampa foi abrir. Um soldado de Davi chamado Uzá pulou em cima da arca. Todo mundo espanca Uzá, coitado. Quando chegar no céu, eu quero dar um beijo nele. Ele salvou o exército de Davi de morrer. Quando ele se jogou em cima da arca, a glória que saiu da arca matou ele. Era para matar todo mundo. Todo lugar que a arca parava, adoecia todo mundo, não era assim? Pergunte por quê. Que graça tem você ter um porta-joia e não poder abrir para ver o que tem dentro? Todo mundo que pegava a arca abria. Quando abria, a glória de Jeová saía lá de dentro e deixava todo mundo doente. Aí o povo tapava a arca. A arca está na frente de Davi. Quando ela abriu, Uzá foi fechar, coitado. Até o escritor diz que Uzá morreu porque ele tocou na arca. O coitado salvou o exército. Davi olhou aquilo e disse: ninguém mais vai botar burro e cavalo velho para carregar a arca, não. Cadê os levitas? Tem soldado levita aqui? Apareceu uns. Põe uma arca nas costas e leva ela. Alguém disse: rei, vai levar 1 ano para voltar para Israel andando desse jeito. Davi disse: vai demorar mais. Por quê, rei? A cada 6 passos que vocês dão, a gente para e sacrifica. Para quê, Davi? Não perco Deus de vista nunca mais. A mulher de Davi preparou uma festa lá em Israel. 2. Uma para o povão no meio da cidade e uma para os heróis de guerra lá em cima no palácio. Quando o Atalaia olhou de cima da muralha e viu o exército vindo com a vitória, dessa vez ele não errou a trombeta não. Ele cantou a trombeta da guerra de verdade. Tocou e o portão se abriu e o povo começou a gritar, porque quem tinha que entrar primeiro era o rei. Quando abriu o portão, o povo começou a gritar: é o rei! Ao invés de entrar o rei, entrou a arca. O povo ficou quieto.
E alguém disse: esse rei não sabe como é que volta da batalha, não. Daqui a pouco, Davi botou a cabeça pelo portão e olhou. Quando o povo viu a coroa do rei, gritou: é o rei! Aí fizeram festa. Davi, quando entrou em Israel, desceu do cavalo correndo, chamou os exércitos amigos que estavam do lado dele, cercaram, fizeram um biombo. Todo mundo quietou e disse: o que deu no rei? Davi tirou a coroa, tirou a roupa de rei, botou uma roupa, um pano branco na cabeça que só era amarrado por uma cinta. Ele ficou seminu. Quando os soldados saíram de perto e todo mundo olhou o rei, disse: vixe, o rei enlouqueceu. A mulher de Davi estava lá em cima da muralha, olhou e disse: que nojo do meu marido, não sabe que isso aí é vergonha? Davi não estava nem aí para ela e nem aí para eles. Quando ele viu o povo gritar para ele, Davi falou: Senhor, não vai embora não, eles não sabem. Era para gritar para ti, não é para mim. Se eles não sabem te adorar, eu te adoro. Davi botou a arca aqui, pediu para o menino levita tocar uma música, sozinho, botou uma mão para trás e a outra para frente, e começou a bailar. E foi dançando, foi balando. Cada vez que Davi dançava, parte do povo ria, a outra parte chorava. Os que choravam eram os velhos. Eles entendiam o que Davi estava fazendo. Os jovens riam porque não entendiam nada. Os velhos diziam: ele está dançando para Deus. A mulher de Davi lá em cima ficou com nojo, mas Davi não estava dançando para ela, estava dançando para alguém que estava acima dela. Deus abriu a janela e olhou. Só que para ver Davi, ele viu Milca primeiro com nojo. Está com nojo do meu filho que me adora? Você nunca mais vai dar à luz, vai ficar estéril, porque quem não me adora fica estéril. Davi, não tem um homem igual você. Peca, mata Urias, dorme com Batseba, mas é um homem segundo o meu coração. Foi me buscar quando todos tinham me esquecido. Que a unção de Davi caia sobre a Dude nesta madrugada. Se os santos não querem, vai você. Vai você, leproso, pecador, miserável, bandido, traficante, vai você. Vai buscar a glória, vai buscar Deus. A glória está voltando. Quem tem certeza disso, dá um salto e fica em pé. Puxa o barrigão, estufe o peito, olhe para o seu irmão e diz: você entendeu? Diga: Deus tem que voltar. Não, grita mais alto, diz: Deus tem que voltar. Tem alguém que acredita nisso?